Bom, pessoal, então estamos aqui reiniciando aqui os dois últimos processos para a gente conseguir vencer a pauta. Itens 85 e 86. Vamos então começar pelo 85. Ciaporte Soluções e Software Limitada, uma exclusão de simples, relatoria doutor Lisandro. Com a palavra do Lisandro, item 85 da pauta em apreciação. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário contra a qual da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade da empresa Ciaporte contra despacho decisório que indeferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de 1/1 de 2010 por falta de amparo legal. O contribuinte ele foi excluído em 2008 do Simples por excesso de receita em 2008. Então, ele foi excluído a partir de 2009. E ele recorreu dessa exclusão. E esse processo administrativo, ele transitou em julgado em 2013. A resolução que regulamenta o PAF, o Simples Nacional, aí, resolução, acho que é 93, de 2004, ela diz o seguinte, que os efeitos do ato são suspensos durante o correr do processo, mas que vão se tornar definitivos lá no fim do processo, trânsito em julgado, vamos dizer assim. Resolução 94 de 2011. E a empresa, então, em 2000 e agora em 2014 já, porque foi em 2013 acabou, em 2014 ela entrou com um requerimento na Receita Federal pedindo que ela fosse incluída retroativamente. A 2009 ela concorda, mas a 2010, 2011, 2012, porque nesses 3 anos ela estava incluída no Simples e agora ela não poderia pedir a inclusão de outra forma, que não fosse por um requerimento, e ela estava incluída e foi excluída por conta daquele outro processo lá, da outra exclusão. Eu não vi amparo legal, concordo com a DRJ, não vejo amparo legal para essa exclusão, para a inclusão, porque como é que se dá a inclusão do contribuinte no Simples Nacional? Ela se dá via a opção no início do ano calendário, 2010, 2011, 2012. Então, ela não tinha... O que ela alega? Ela diz, olha, eu não tinha como optar, porque eu estava recorrendo do processo, então, processo em curso, estava fora do Simples Nacional, mas com os efeitos suspensos. Então, eu não tinha como recorrer. Então, o que eu acho, o que acontece é que ela está rediscutindo os efeitos de uma exclusão que deveria ter se dado no outro processo. Eu concordo que existe uma sutileza, como eu falei há pouco, do contribuinte continuar recorrendo e correr o risco, e ela corre o risco, ela sabe as regras do jogo que estão descritas na resolução 94 de 2011, artigo 7.6, e que diz quais são os efeitos da exclusão. E a Lei Complementar 123 confirma isso. Na interpretação que eu faço da resolução, ela está bem respaldada, porque diz que a exclusão ela retroage para aquele dia, para aquele ano onde houve a exclusão, ou seja, retroage a 2009. E a inclusão só se dá naquelas condições lá da Lei Complementar 123, que é por internet, Então, a questão é essa. A questão é que ele está pedindo uma inclusão retroativa, porque foi excluído naquele outro processo, com efeitos retroativos, e que se estenderam durante o processo administrativo fiscal e durante esse período, de acordo com a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional,
União, os estados e municípios representados, né, com base na Lei 123, ele não pôde se aderir ao Simples Nacional, no caso. Então, é isso, a questão é essa. Então, o meu voto está seguindo o mesmo raciocínio da RJ, de que o que estaria discutindo aqui, os efeitos da exclusão, se deram num outro processo, então não posso agora ir lá no outro processo e dizer, olha, os efeitos não vão ser mais esses que estão aí, né? São outros os efeitos. Além do que não há uma previsão legal também para esse tipo de requerimento que está, apesar de ter me sensibilizado, mas não há previsão legal. Para mim é como se fosse a regra do jogo essa, né? Ele realmente fica impedido de optar novamente enquanto está naquele curso. Essa que é o meu raciocínio, da DRJ. Certo, presidente? O senhor quer que eu leia o voto? Fiz um relatório muito resumido, então acho que eu vou ler o voto. Eu acho que está bem claro. Bem claro? Eu acho claro também. Eu acho que sim. Ele pediu uma exclusão retroativa, na verdade, de um processo que ele tinha sido, um período que ele tinha sido excluído em outro processo, só que como tem aquele artigo que fala que não é definitivo. Sim, como diz que não é definitiva a exclusão, ele está dizendo, olha, então você tem que me incluir desde o ano em que você me excluiu, porque eu não podia optar estando excluído pelo outro processo. Para mim ficou bem claro. Aí ele faz certidões negativas do período. Agora tem o seguinte, né? E eu concordo que, na verdade, essa matéria do outro, até a gente julga que, normalmente, os lançamentos vinculados às exclusões posteriores, né? Ou seja, se tivesse um lançamento dele de 2010, a gente julgaria, normalmente a gente julga junto com o de 2009 lá, né? É o que acontece, né? Não é para ter uma outra exclusão. O que ele poderia fazer era não recolher, né? Talvez com base no... Recolher com base no Simples ainda, mas eu nem sei. Aí ele poderia ser autuado, mas ele dizia, olha, eu estou excluído, mas passível de convalidação pelo julgamento administrativo. Mas é isso. Eu acredito que legalmente no outro processo ele teria que desistir, não é isso? Do recurso, aí sim ele ganharia condições para adesão. Eu só vejo essa alternativa. Ou então, no PAF, ele ganhar esse direito de limitar os efeitos a partir mas naquele PAF lá, não, nesse aqui eu não vejo como, estaria interferindo em outro PAF. Não, eu acho que é isso mesmo. Ele só restabelece a inclusão dele no sistema através de novo termo de opção, e que não pode ocorrer enquanto ele está litigando o anterior, né? A doutora Giovana, acho que ia falar alguma coisa. Não, o que eu ia dizer é justamente isso. Na verdade, o que ele quer atacar é os efeitos da exclusão. Ele foi excluído em 2013, retroativamente a 2009 até 2013. O que ele poderia alegar é dizer assim, olha, em 2009, sei lá, eu tive um excesso de receita, mas em 2010 eu já tinha condições de ficar. Então, aquela exclusão que dá o efeito pelos 3 anos... Só retificando, ele foi excluído lá em 2008. 2013, não? Não. 2013 foi o fim do primeiro processo. Ele quer o seguinte, ele quer ser incluído retroativamente, porque, na verdade, o processo começou lá atrás e foi se postergando até 2008. Foi se postergando, mas é lá de 2008. Ele arriscou, né? Ele arriscou achando que ia levar, enfim. Os efeitos ele sabia, né? Sim, mas ele foi excluído em 2008. Eu nem sei, nunca fiscalizei Simples, nem sei se faz esse lançamento quando o contribuinte está litigando a exclusão. Faz porque senão pode dar decadência. Não decai, faz sim. Você exclui e lança. Aí... A Receita acredita que ele está fora do Simples. E o contribuinte acredita que ele está dentro. Aí cada um defende o seu ponto. Mas a Receita autua. Faz a auto-infração, sim, fora do Simples. Ela autua. Presumido. Ela só não vai cobrar para enviar
ela segue no julgamento, mas ela só não vai cobrar ou enviar para a procuradoria enquanto não resolver o ADE. É prejudicial, mas lança. Mas, entendeu? O ato não é de 2013, é de 2008. Entendi. Mas só que ele recorreu e foram brigando. Não, um dizia, não, eu estou no Simples, a residência não, você não está no Simples. Eu não sei, eu acho até que ele poderia ter tentado o ingresso. Depois de passar os 3 anos lá do efeito, ele poderia talvez até, em anos posteriores, ter tentado o reingresso. Aí talvez ele nem... Não retroativo, né? 2013. Ele fazendo no ano que ele poderia fazer. E aí eu acho que ele nem tentou. Mas enfim, eu estou pronta para julgar, presidente, se quiser. Não, e é a regra, né? Ele litigando perde, enquanto ele litigou, ele está fora. Eu acho que é a regra do jogo mesmo. Enquanto não se decide, ele está fora. Pela descrição aqui dos fatos, ele não fez um novo requerimento nesse período, porque ele acreditava que, como estava suspenso por conta do negócio, ele estava no Simples e que estava tudo bem. Sim. Que é reverter a exclusão, e não reverteu, agora ele quer uma exclusão retroativa porque não fez a desistência, nem ganhou o processo do outro. Mas tá bom, pessoal, vou colher os votos, então, está bem claro. Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Também se sensibilizo o contribuinte, mas é a regra do jogo, acho que é limitado, então acompanha o relator. Autorizando o relator, doutor Lucas? Eu também acompanho, presidente. Doutor Rafael? Com o relator também, presidente. Doutora Mauritânia? Com o relator, presidente. Doutora Bárbara? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então o item 85 da pauta, também por unanimidade de votos, negado pelo provimento ao recurso voluntário. Então, agora encerrando nossa pauta, finalmente, agora encerrando mesmo, item 86, relatoria da doutora Giovana, é o último pendente, recorrente ambiental, comércio e serviços de fogos de pisos e divisórias, interessado a Fazenda Nacional, matéria, exclusão de Simples, mas agora é por prática reiterada. Doutora Giovana, 86, ambiental. Tá, então... vamos lá. Isso aqui é mais ou menos aquela situação, são 2 empresas, Ambientar, Comércio e Serviço de Forros, Pisos e Divisórias, que é essa que eu estou com recurso, e uma outra empresa do grupo, que uma a gente chama genericamente Ambientar Serviços, e a outra Ambientar Comércio, que no final são consideradas uma empresa só. Mas vamos lá. Trata o presente processo de recurso voluntário em face da decisão da DRJ, que julgou improcedente. Por bem descrever os fatos, vou aqui para o relatório da decisão de piso. Trata-se de manifestação de conformidade em face da ADE, que excluiu o contribuinte do Simples, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2012. A exclusão se deu em virtude do contribuinte não se enquadrar em razão nos termos do artigo 29, inciso 5º, uma vez que foi constatada a prática reiterada de infração ao disposto na lei complementar. A fiscalização verificou em procedimento fiscal que as empresas Ambientar, Comércio e Serviços de Forros e Piso e Divisória, qualificada na inicial e doravante tratada apenas como Ambientar Serviços, e a Ambientar Comércio de Material de Construção, doravante chamada Ambientar Comércio, integram um grupo econômico de fato, evidenciado pelo controle econômico e administrativo exercido nessas empresas pelo senhor Janário Rodrigues de Castro e Cláudio Maciel Gadelha da Silva, sócios da Ambientar Comércio e procuradores administradores da Ambientar Serviço. Essa que a gente está analisando aqui é a Ambientar Serviços. Aí esses sócios, eles eram sócios da outra empresa com procuração para administrar a recorrente, conforme fatos relatados na representação fiscal. Foram várias as circunstâncias constatadas pela fiscalização que apontam para a atuação de um grupo econômico de fato. E aí tem compartilhamento de estrutura física e de pessoal, logomarca idêntica para o grupo Ambientar, sede administrativa no mesmo endereço, missão, valores institucionais em comum, objeto social idêntico entre as empresas do grupo Ambientar, despesas suportadas por apenas uma sociedade do grupo,
A Ambientar Comércio, tributada pelo lucro presumido, assumiu diversas contas de despesas da Ambientar Serviços, referente à energia elétrica, água, telefone, internet, conforme é conhecido pela própria Ambientar Serviços. Aí, o que pode ser conhecido pela diligência. Isso aqui é interessante, é porque eu não vou ler todo detalhado, mas a auditora que fez a diligência, ela foi dentro do estabelecimento. E aí tem questão de contrato de aluguel, transferência de ativos financeiros entre as sociedades, o plano de saúde dos funcionários, uma empresa pagava o plano de saúde de todos os funcionários das duas, existência irregular de trabalhadores da Ambientar Serviços como beneficiários do plano de saúde firmado pela Ambientar Comércio, e a Apevida demonstra que as empresas Ambientar agiam como um grupo, pactuando benefícios comuns a seus empregados. Enquanto a Ambientar Comércio arca com as despesas comuns, a Ambientar Serviço eleva sua folha ao limite máximo para assim se beneficiar indevidamente de tributação mais favorecida, principalmente quanto às contribuições previdenciárias patronais. Na Ambientar Serviço ficava a mão de obra, e na outra ele arcava com energia, despesas de aluguel e outras. A administração do grupo. Para assentar a existência de grupo de empresa, a fiscalização avaliou como e por quem este era administrado. As análises que seguem investigam tal abordagem. Então, só para aprovar a administração, a autoridade fiscal colocou vários pontos. Então, tem procuração com amplos poderes de representação para o sócio Janari, conforme a procuração, o sócio Janari Rodrigues tinha a Ambientar Serviços conferiu amplíssimos poderes de representação para ele e para o Cláudio. Os poderes são praticamente ilimitados, envolvendo contratação de pessoal, movimentação financeira, constituição de advogado e tudo mais que uma sociedade precisa para se desenvolver economicamente. Aí tem unicidade contratual, porque eles dizem, a princípio, é como se fosse essa coisa de forro e gesso. Aí uma diz que, não, eu vendia o forro e o gesso e o outro montava, prestava só o serviço de montagem. Poderia ser uma segregação de atividade. Só que na hora de emitir nota fiscal, emitia por uma, assinava pelo sócio da outra, e depois ele vem fazer uma defesa, porque aí o auditor mostra essa nota fiscal. Aí ele vem dizer, não, foi só uma, foi por engano, por equívoco, enfim. Aí ele coloca aqui, entretanto, houve emissão de notas fiscais pela prestação de serviços da Ambientar Serviços, aí diz aqui o número das notas fiscais, demonstrando a unicidade negocial das empresas do Grupo Ambientar, em que uma firma contratou e a outra prestou serviço, com a atuação do senhor Janari como pactuante dos negócios do grupo. Tem um contrato com a Apevida, o contrato da Apevida com a Ambientar Comércio engloba empregados da Ambientar Serviços, o que permite concluir que o senhor Cláudio Maciel, praticou ato de gerência junto ao Ambientar Serviços, ou seja, os dois faziam, tanto o Cláudio como o senhor Janari, faziam ato de gerência nas duas empresas. Contrato de locação de imóvel e respectivos pagamentos, há cheques acostados nos autos, um no valor de tanto, outro de tanto, referente a pagamento de aluguel do imóvel usado pelo grupo, assinados pelo senhor Janari, comprovando a atuação gerencial do grupo por este sócio. Também foi a mesma pessoa que assinou o contrato de locação de imóvel em nome da Ambientar Comércio, imóvel este comum às empresas, abrigando também a Ambientar Serviços, mesmo tendo sido formalmente locado apenas para Ambientar Comércio, ou seja, o contrato de aluguel do prédio inteiro é para uma empresa só. Tem transferência bancária entre empresas do grupo. Aqui a confusão patrimonial é cara crachá, assim, sabe? Conclusão quanto à administração das empresas. Aí o auditor fiscal concluiu. De tudo que foi examinado, a fiscalização sinalizou que estou evidenciado que Janari Rodrigues e Cláudio Maciel eram também reais administradores e sócios de fato da Ambientar Serviços, que junto com a Ambientar Comércio formam o já citado grupo econômico. A empresa Ambientar Comércio, companhia do grupo econômico, foi arrolada como responsável solidária. A responsabilidade solidária aqui discutida toma assento no 124, 1 e 2. Aí coloca.
Aí ele mostra que comprovado que as sociedades Ambientar Serviços e Ambientar Comércio integram um grupo econômico de fato e assim considerados o somatório da receita bruta global do grupo supera em muito o limite estipulado pelo artigo 3º da lei complementar, ou seja, deu 12 milhões em 2012 e 13 milhões em 2013. Lembrando que aqui essa era do Simples e a outra era lucro presumido, porque se fosse as duas do Simples já tinha extrapolado de todo jeito, né? Comprovado, portanto, que Ambientar Serviços agiu com prática reiterada de infração aos incisos 4 e 5 do parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar, causa de exclusão desse regime diferenciado de tributação, consoante inciso 5º do artigo 29 da mesma lei complementar. Daí o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, arguindo preliminar de nulidade em razão da fundamentação legal e, no mérito, procurou desconstituir as acusações fiscais, mormente no que diz respeito à existência de grupo econômico de fato, formado pelo Ambientar Serviços e Ambientar Comércio. A turma da DRJ julgou improcedente, em acórdão que restou assim emendado, eu vou pedir licença para não ler. Ele apresentou recurso voluntário, em que ele alega nulidade do ADE por erro formal, no ato de representação fiscal e nulidade por preterição do direito de defesa. No mérito, ele defende que respeitou as disposições da lei e ele busca infirmar a acusação de existência de grupo econômico de fato. Ele começa a dizer que tudo aquilo que foi feito era normal, mais ou menos isso. Ele não nega, ele disse que não havia problema de uma empresa pagar o seguro, o plano de saúde do outro e por aí vai. Alega que Ambientar Serviços e Ambientar Comércio trabalham em regime de parceria e que possuíam atividades complementares. Aduz que não houve formação de grupo econômico entre as empresas. Na verdade, o que houve foi uma parceria firmada, pautando-se exclusivamente no princípio da boa-fé, de maneira sinalagmática, na qual cada empresa deveria exercer suas atividades, possibilitando condições favoráveis de forma recíproca, abrangendo o mercado, cada um em seu âmbito de atuação. Ao final, o sujeito passivo requer a reforma da decisão de primeira instância, improcedência e provimento. Então, eu conheço do recurso, né, como eu disse, trata do ato de exclusão. A representação fiscal que ensejou a exclusão relata a formação de grupo econômico, formada pelo Ambientar Serviços e Ambientar Comércio. Os diversos indícios que levaram a esta exclusão foram resumidos no relatório. Os dispositivos que foram infringidos foram inciso 4º e 5º do parágrafo 4º, que eu transcrevo aí, cujo sócio titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa. Ele diz cujo sócio ou titular seja administrador equiparado de outra pessoa jurídica. Então, ele disse que ele incidiu nesses incisos, configurando a prática reiterada. Nessa toada consta da representação que a receita bruta total do grupo superou o limite para permanência do Simples Nacional. Aí ele mostra aí o quadro e, ao final, a autoridade conclui que comprovado está que as sociedades integram um grupo econômico de fato, evidenciado pelo controle econômico e administrativo exercido nessas empresas pelo senhor Janário Cláudio. A Ambientar Serviços detém sócios de fato, que também são administradores de outra pessoa jurídica, Ambientar Comércio, participando com mais de 10%. E aí excedeu o limite de receita. Consequente, a Ambientar Serviços agiu com prática reiterada aos incisos tais da lei, causa de exclusão. Ciente do ato, o sujeito passivo apresentou manifestação, foi julgado improcedente. Aí ele tem agora, ele alega erro formal na fundamentação e cesseamento do direito de defesa. Ele diz que uma vez que a fundamentação trazida no ADE, que excluiu a empresa, seria totalmente incongruente com a fundamentação trazida nas razões do senhor auditor em sua representação fiscal, quando sugeriu a necessidade de exclusão da recorrente do Simples Nacional por suposta prática de infração à legislação. Aduz o contribuinte que, não sendo específica e clara, a representação fiscal causou inteira confusão constatada pela incongruência entre os motivos e a fundamentação trazida, fazendo dúbia conclusão sobre qual a verdadeira razão pela qual a empresa estaria sendo excluída do regime simplificado, o que, por via de consequência, preteriu seu direito de defesa.
Tal argumento se baseia no fato de a autoridade fiscal, a folha 25, na representação fiscal, ter citado como fundamento da exclusão a Lei Complementar 123 em seus incisos 4 e 5 do parágrafo 4º, todavia transcreveu o artigo 29 da INRFB 1634. De fato, isso foi na representação, tá? No trecho da representação. A representação é grande. De fato, reconhece a existência do equívoco, que todavia não macula nem a representação fiscal, nem o ato declaratório executivo de exclusão do simples, que dela decorreu. É de se notar que o ADE faz referência ao artigo 29, inciso 5º da Lei Complementar, e cita literalmente que conduta do inciso. Então, ele vem aqui, cita a lei, uma vez que foi constatada a prática reiterada da infração conforme disposto na Lei Complementar nos anos calendários tal, conforme representação fiscal contida no processo tal. Então, esse caso, diferente daquele outro que a gente discutiu, só que ele não tinha conhecimento da representação fiscal, ele teve conhecimento do ADE e da representação fiscal. E a representação fiscal é bem clara em relação aos fundamentos. Uma hora lá, o fiscal fez um copiar-colar errado de um dispositivo legal lá do IN. Ainda que tenha havido a transcrição equivocada na representação, a ADE citou expressamente o conteúdo do artigo 5º, que foi esse artigo que na representação ele tinha copiado errado. Além disso, todo o restante da representação faz menção ao dispositivo da lei complementar e descreve que o fundamento para a exclusão reside na prática reiterada de infração às disposições da lei. E aí eu cito aqui outro trecho da representação, que ele é bem claro. Ressalto ainda que o contribuinte se defende dos fatos, os quais foram descritos minuciosamente de forma clara e objetiva, permitindo que o sujeito passivo compreendesse o conteúdo da acusação e apresentasse a defesa pertinente. Ele se defendeu depois, fato a fato, daquelas acusações que eu li lá em cima. Aí eu concluo que esse erro na transcrição não impediu a defesa dele, é um mero erro formal, enfim. Então eu rejeito a preliminar de nulidade por erro formal. No que tange ao mérito, a recorrente defende que não houve infração, busca infirmar a acusação de existência do grupo econômico, que não houve formação de grupo, aquela história de que foi uma parceria entre as empresas. A recorrente não contradiz a maior parte dos fatos narrados na representação. Em verdade, aceita esses fatos como inerentes a duas empresas que atuam em parceria. Em relação ao fato de as duas empresas estarem localizadas no mesmo endereço, a recorrente questiona. Assim, também é inverídica a hipótese aventada pelo auditor do compartilhamento de espaço e pessoas, porque simplesmente no endereço da loja, ao lado da recorrente, encontravam-se os funcionários da Ambientar Comércio. Tal fato não resulta propriamente no compartilhamento de pessoal e espaço físico. O próprio imóvel é uno, porém há a segregação das lojas, como se pode conferir pelos endereços de ambas as empresas e pelas imagens do local. Aí ele botou uma foto. Aí eu fui olhar a foto, né? O documento 6, imagem abaixo, não infirma a acusação fiscal, ao contrário, vem a corroborá-la na medida em que não existe uma identidade visual para cada empresa que pudesse individualizá-las, o que era desejável. Para que se identificasse o que seria cada uma, foi necessário, se a própria recorrente, ela botou de lápis ali, ó, adicionar de próprio punho a área que em tese corresponderia a cada empresa. A imagem abaixo apenas ratifica a ausência de identidade visual das duas empresas. É de se ressaltar que na diligência realizada, a autoridade fiscal ingressou na empresa e constatou que não havia qualquer separação das empresas, nem fisicamente, nem operacionalmente, conforme excerto da representação. As sociedades do Grupo Ambientar possuíam estabelecimentos com endereços coincidentes, nas quais desenvolviam e ainda desenvolvem suas atividades no mesmo espaço físico, sem divisões quaisquer de portaria ou administração. A entrada e saída de clientes e funcionários dava-se por portaria comum. Esses estabelecimentos tinham e continuam tendo o mesmo endereço de fato e funcionavam no mesmo espaço físico, compartilhando a mesma estrutura predial e de pessoal, tais como administração, recepção e portaria. Por fim, a utilização do mesmo espaço físico foi verificada pessoalmente por esta auditoria em visita às empresas de tal.
E aí ele traz julgado do STJ, que encerra o entendimento de que o simples fato de ocupar o mesmo espaço não é suficiente para a configuração de grupo econômico. Aí eu digo que mostra-se acertado o entendimento do STJ. Todavia, a situação fática que embasou aquele julgado certamente não é semelhante a essa constante dos presentes autos. Na jurisprudência citada, havia tão somente coincidência de endereço. No caso em tela, tem-se uma gama de indícios que, de maneira simultânea, levam inevitavelmente à confirmação de grupo econômico de fato. São eles: compartilhamento de estrutura física pessoal, logomarca idêntica, sede administrativa do grupo funciona no mesmo endereço em que é realizado o controle pessoal, unificado para as duas sociedades, ainda assim como o estoque de material utilizado para vendas e prestação de serviços. Não há divisórias físicas entre as empresas e os funcionários, quando fardados, usam o mesmo logotipo do grupo ambiental. Missão e valores comuns, objeto social idêntico entre as empresas, não havia custo de aluguel para a recorrente, todas as despesas da recorrente eram custeadas pelo ambiental comércio, enquanto as despesas de pessoal encontravam-se na recorrente. A relação massa salarial-faturamento das duas empresas era completamente discrepante e fora dos padrões de referência do mercado, e aqui ele mostra a relação de massa, GFIP, foi tudo analisado, transferência de ativo financeiro, funcionário da recorrente constava como beneficiário do plano de saúde custeado pelo Ambiental Comércio. A recorrente e Ambiental Comércio possuíam direção única exercida pelo senhor Janari e o Cláudio através de procurações com amplos poderes, procurações cruzadas que davam amplos poderes para as duas empresas. Aí aqui tem o esquema das procurações concedidas. Unicidade contratual em que uma firma contratou e a outra prestou serviço, com a atuação do senhor Janari como pactuante dos negócios. Comprovante de transferência entre contas, tanto da Ambiental Serviço para Ambiental Comércio, quanto com fluxo ao contrário. Todas elas, entretanto, possuem a chancela do senhor Janari, que rubricou os documentos e após carimbo identificador. Enfim, estou terminando, né? Percebe-se claramente que não era possível individualizar as duas empresas, seja do ponto de vista físico, seja operacionalmente. Confirmam-se dois fatores relevantes a ensejar a formação de grupo econômico, quais sejam confusão patrimonial e direção única. Importante frisar que a recorrente não contradiz os indícios levantados pela fiscalização, mas defende que eles se justificam e não consubstanciam infrações, pois seriam fatos legítimos para as empresas que trabalham em regime de parceria e que possuíam atividades complementares. O único fato contestado efetivamente foi o endereço comum, já analisado naquela foto lá, e também a questão da prestação de serviço realizada pela recorrente e contratada pelo Ambiental Comércio, cujo contrato foi assinado pelo senhor Janari. Para esse ponto, a recorrente aduz que, no que diz respeito ao caso da Alotil Construções, foi perfeitamente elucidado o fato de que a relação contratual com a empresa se deu em nome da recorrente, mas foi a Ambiental Comércio, com relação de confiança do cliente como parceiro e principal fornecedora do material da obra, que assinou os contratos com emissão das notas em nome da recorrente e prestadora de serviço. Então, ele disse que é relação de confiança. Ou seja, mais uma vez, a recorrente não se contrapõe aos fatos, mas procura justificá-los, arguindo uma relação de confiança com o cliente, que certamente enxergava as duas empresas como uma só. Estes argumentos findam por ratificar a tese da autoridade fiscal. Nesse sentido, não há reparos a fazer no acórdão recorrido, mostrando-se acertada a exclusão do contribuinte por prática reiterada da infração. Nesse sentido, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento. Como voto? Dúvidas, esclarecimentos, professor? Acho que foi bem extensivo o voto pelo aí está configurado realmente o dolo, né, a estratégia toda, né? O conjunto de indícios é muito grande. Ela acaba aí, né? Ela termina aí sem necessidade de uma segunda auditoria. Para mim está claro aí a questão da confusão patrimonial, Giovanni. Também acho, concordo. Bom, pessoal, então eu vou colher os votos, já que ninguém tem dúvidas adicionais, eu estou nelas. Eu acompanho o relator. Doutor Alessandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas.
Acompanho a relatora, presidente. Doutor Rafael, Com a relatora também, presidente. doutora Mauritânia, Com a relatora, presidente. doutora Bárbara, Também com a relatora, presidente. eu também acompanho a relatora, então ficou também esse julgamento, número 86 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, nós encerramos a pauta, acho que pode interromper a gravação aí, pessoal.